Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Momentos de Sabedoria. E com as turbinas do coração aquecidas, porque estamos vivendo, não é? Viver é patrimônio divino, não é? Concedido a todos nós. É a única fatalidade que nos envolve. Vamos viver até nos tornarmos anjos e daí para frente vivermos um tanto mais. Até sabe Deus quando. Porque é muito difícil você compreender a eternidade, né? Uma vida sem fim, olha que coisa fantástica. Não poderia ser diferente, não é? Fomos criados como uma partícula inteligente que atravessou todos os reinos da natureza até atingir esse estágio que nós estamos na condição humana. E de repente, depois de alguns anos vividos, sofridos, né, muitos se aprimorando, crescendo em experiência, inteligência, e aí vem a morte, anula tudo, aniquila tudo. O corpo, a mente, acabou. O Nelson Moraes acabou. O José acabou. Faz sentido isso? É uma pergunta que eu faço. Faz sentido? É óbvio que não faz. Como é que nós podemos atribuir a Deus um projeto nessa circunstância? Não é verdade? Então fizesse todos os robôs para enfeitar o mundo. Uma vez perguntaram para o Chico, né? Por que Deus não nos criou todos perfeitos? Eu gostei da resposta dele, né? Até bem humorada. Ele falou, Deus nos fez como somos e nos permitiu criar o robô para saber a diferença. É lógico, se nós tivéssemos todos os impulsos da perfeição, nós teríamos um instinto perfeito. Tudo que fizéssemos seria automático em nós. Então, que ser nós seríamos? Se até os animais evoluem, a cada espécie por qual passamos, também evolui. Estamos vendo, né, hoje, né, como os animais estão mais associados à própria realidade, se envolvendo com os seres humanos com muita galardia e ainda dando exemplos, né, de gratidão principalmente. Porque o amor do animal podemos chamar de gratidão. Pela acolhida, pelo alimento, pelo carinho. Não existe gratidão maior. Ele é capaz até de matar para te defender. Não é? Veja que nos animais tem muitos exemplos para nós aplicarmos na nossa vida. Não é? A fidelidade, por exemplo. A sinceridade. O animal você vê, sabe, através dos seus movimentos, no movimento das orelhas, no abanar do rabo, o que ele está sentindo. Se ele está triste, se ele está magoado. Né? Além da gratidão, ele também é sincero. Ele não esconde o que há por dentro. Por isso que todo mundo ama um gatinho, um cachorrinho, para ter junto de si. Está aí. Talvez até por isso. Eles acabaram vindo compartilhar a vida conosco. Né? Embora nós sabemos que essa gratidão, essa sinceridade está
no instinto do animal. Mas podemos perceber que houve uma evolução muito grande dos primeiros animais que nós tivemos no lar, que ficavam amarrados no quintal, muitas vezes tomando chuva, né? Então, quando o ser humano passou a amar mais os animais, a reciprocidade foi imediata, né? Dentro das características do amor animal, não tenha nem dúvida. Então, gente, veja o panorama à tua volta. Observa os fatos, os acontecimentos. Não se baseie para a orientação da tua vida no que você ouve. Observa, analisa. Presta atenção nos detalhes do bom senso. Existe bom senso nisso? Se não existe, descarta. Gente. Essa é uma realidade que parece que as pessoas fazem questão de ignorar. Que ela não vai evoluir enquanto não aprender a ler o diário da vida. Tanto nas imagens, nos acontecimentos, não é? Como na própria situação em que somos conduzidos quase que automaticamente. E aí nós falamos, puxa vida, por que aconteceu isso comigo? Por que eu vim aqui? Por que eu fui lá? Não são essas as perguntas mais comuns aqui. Então, está faltando o quê? A bússola. Aí é que está. Aqui, tentando transferir os conhecimentos dessa realidade, fundamentado nas revelações e ensinamentos dos espíritos superiores, eu estou aqui oferecendo uma bússola. Assim como toda a doutrina é uma bússola, é um farol iluminando a tua consciência e os teus caminhos. Gente, não percam essa oportunidade. Não tenha idade. Jovens, converse com os teus filhos sobre isso. Não é? Parece que hoje não há nem diálogo em torno desses assuntos. As pessoas parecem querer ignorar que existe algo mais. E que enquanto a gente não transcender para alcançar esse algo mais, nós continuamos a ermo, dando os nossos passos muitas vezes na direção de conflitos, de amarguras, de tristezas. Queremos desistir de tudo, queremos apagar tudo à nossa volta. Isso não existe, gente. Não existe. Se você não reagir, provavelmente você vai passar uma vida em branco, com tantas oportunidades que estão aí para você prosperar e crescer espiritualmente. Esse é o espiritismo, a prática espírita. Descobrir, na base do conhecimento espírita, que logo de chofre você acaba compreendendo quem você é, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, por que você sofre. Está entendendo? É o que nós precisamos do espiritismo. É esse conhecimento. Não é uma matéria para você estudar 10, 20 anos, para ter aquilo decorado. Está na letra. Entra no espírito da letra e veja, depois do que você passa a conhecer, o que você deve fazer da tua vida. Não é? Para nós andarmos bem aqui na Terra, sem violentar nenhuma lei, para não sofrermos penalidades, o que é que você tem que fazer? Tomar conhecimento das leis que existem no estado, na cidade onde você mora. Não é isso?
Só que agora nós estamos num outro projeto, passamos de um ciclo para outro mais intenso na Terra. Então você não precisa apenas das leis da Terra para não errar. Você precisa compreender como é que funcionam as leis cósmicas universais, as leis divinas e naturais. Porque às vezes você não desrespeita as leis dos homens, mas você acaba desrespeitando as leis naturais por ignorância. E as leis divinas, com certeza. Então hoje, gente, buscar conhecer a essência da vida, não é? Nós não podemos ficar reclamando que nem crianças, já não somos mais crianças. Não tenho nem dúvida. Se você sofre por qualquer motivo, agradece a bênção de estar vivo e continue lutando sem cessar. Confia nos dias por vindouros, que trarão consigo tesouros, se você perseverar. Esse é o grande problema, essa palavrinha, perseverar. Então, você está perseverando numa mudança? Ou você começa o projeto e depois, no meio do caminho, quando eu tiver mais idade, quando eu me aposentar, vou me dedicar a uma pesquisa mais profunda sobre essa realidade. E aí o tempo vai passando. E ninguém sabe a hora que o sino vai tocar. Nós estamos vivendo aquele período, prestem bem atenção. Quando Jesus fala, estarão dois na moenda. Um vai, outro fica. Não é? Nós estamos às portas de uma transição que vai se acentuar na questão das migrações dos espíritos, tanto encarnados como desencarnados. É como diz Kardec, nesse vai e vem, não é? É que nós caminhamos na evolução. E não está longe. Recursos existem naturais, sem derrogar nenhuma lei divina, sem que Deus provoque qualquer tipo de tragédia. Existem processos naturais, né? Para intercambiar os espíritos, direcionando-os ao mundo que lhes compete, pela sua evolução, não é? Pela sua negligência. Cada qual irá para a sala de aula específica e adequada. E também um dia eles evoluirão, não é? Irão construir um mundo de convivência nos planetas para onde foram direcionados, e vai passar pelo mesmo processo que nós vamos passar aqui. Vão se repetir as mesmas cenas de Capela, quando muitos tiveram que migrar para os mais diversos mundos em busca da evolução. Talvez algum de nós sejamos um deles, não é? Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Pare de sofrer, dor de cabeça, dores nas costas, fibromialgia, síndrome do túnel do carpo. Agende uma massagem agora mesmo, a massagem psicossomática, e você vai se libertar de todo esse sofrimento.
retornamos. E ainda com as turbinas do coração aquecidas. Gente, nós temos que aprender com a vida. Nós temos uma fartura de literatura, não só com os temas espíritas, mas temos literaturas que nos dá uma compreensão da vida um tanto mais exatas. Por quê? Existem livros de autores de uma imaginação e de uma capacidade fantástica, né? Temos vários, né? E temos também de uma escritora espírita, né, que é Amália Domingo Soler, que ela não publicou nenhum livro propriamente dito com tema espírita, visivelmente ou de forma explícita. Nós temos um livro dessa escritora, Amália Domingo Soler, chama-se Memórias do Padre Germano. Barbaridade. É lindo esse livro. Um padre, já naquela época, com pensamentos integrados com a realidade espiritual acima do plano físico. E tem acontecimentos na história verídica, tá, que surpreende pelos detalhes, pelo aproveitamento que nós tiramos de cada sentença, de cada situação vivida por esse padre. É lindo demais, não é? Às vezes um pequeno conto ressalta a capacidade e até mesmo as virtudes para que nós possamos compreendê-las como o maior farol iluminando o nosso caminho. E esse irmão, esse padre, além de sofrer tanto, não é? Ele ainda se dispunha a ajudar naquela época difícil da Inquisição. Então, quando algum da região, daquela aldeia desaparecia, os familiares vinham atrás dele para interceder, descobrir onde estava, né, esse ente querido. Então ele muitas vezes, ele se hospedava nas prisões da Inquisição, nos calabouços, para procurar essas pessoas. E tem uma passagem tão bonita, que aí sim exalta um fato fantástico. Então ele dormiu durante alguns dias, passou alguns dias nessa prisão, nesse calabouço. E ele dormia no mesmo quarto do carcereiro. E ele percebeu que o carcereiro era sonâmbulo. E, através do estado sonambúlico, ele conversou muitas coisas com ele. E aí ele tentou. Falou, fulano está por aqui? E o carcereiro, sim. Você me levaria até ele? E o carcereiro levantou e levou ele até lá. Vocês estão entendendo, gente? Como a vida é pródiga de recursos, quando existe a boa vontade, quando existe o amor em servir, em ajudar. Então não falta recursos, mas não falta mesmo, né? Porque o transcendente sempre existiu.
o mundo espiritual não foi descoberto por Kardec, né? Ele sempre existiu. Ele foi revelado. Algo já existente, como a própria mediunidade. Inclusive, tem um livro, chama-se Em Dois Mundos, que também conta um caso muito interessante, que o camarada ele perdeu a sua amada congelada na neve, numa tempestade terrível. E ele ficou paralisado, com choque. E ele só falava. E a partir daí, ele saía fora do corpo e ia reconhecer os lugares no mundo espiritual. Ele chegava a ir em mundos que ainda os homens transitavam pelas matas, se refugiavam nas cavernas. E ali ele percebeu que um desses, não é, habitantes desse planeta, entre os outros, era o mais, parece mais lúcido. Sabia conduzir aquela gente, aqueles companheiros, né, da tribo, e deveria ter alguma coisa estranha naquele ser, porque ele direcionava os companheiros, né, com muita facilidade para encontrar os animais, né, onde tinha uma caça mais abundante. E muitas vezes passavam por eles alguns animais como que brilhantes, correndo numa certa direção. Então eles iam atrás e encontravam lugares bem mais suscetíveis de prover as necessidades deles. Então veja que essa comunicação, a mediunidade, existe desde os primórdios da inteligência humana em atividade. Então, gente, hoje nós já nem precisamos mais da mediunidade. Hoje nós já sabemos que o importante é desenvolver virtudes. Não é? Não tenha nem dúvida. Que nem esse padre Germano, um homem virtuoso, como tantos que a Terra conheceu, que não tem nada a ver com mediunidade. São espíritos iluminados, que têm o poder sobre a matéria, têm o poder até sobre alguns elementos da natureza. A sua maior ferramenta é o magnetismo, apurado, fundamentado na vontade de servir, amar e perdoar. Então, gente, esse é o caminho, a verdade e a vida que falou Jesus. Muita gente não entendeu quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Ora, muita gente compreendeu que temos que adorar Jesus, senão nós não vamos chegar a Deus. Não, ele não pede que seja adorado. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não está mandando ninguém adorá-lo para conhecer o reino dos céus, para alcançar o reino dos céus. Ele manda você seguir o caminho que ele abriu. E qual é o caminho? O caminho do amor, da caridade, da fraternidade legítima, que se expõe até ao risco para ajudar um coração, como fez o padre Germano. Naquela época era perigoso. Qualquer suspeita de traição, até mesmo dos sacerdotes,
O destino era triste, viu? Então, gente, nós temos história, temos muito material para descortinarmos a realidade ampla e profunda. Olha, um livrinho tão simples. Compra esse livro, ou então baixa ele da internet. Não é? O que é o Espiritismo escrito pelo próprio Kardec, onde ele sintetizou para nos ajudar a compreender o que somos, de onde viemos e para onde vamos. É que nem uma pessoa que vai viajar. Não tem como você falar, eu estou indo para a Bahia. Ah, você conhece o caminho? Não, eu me viro. É bobagem. Você tem que ter um roteiro, você tem que saber. Apesar que hoje nós temos, né? Já não dá nem para fazer essas comparações, que hoje nós temos o GPS, tá? Mas para você ir para aquele caminho do Cristo, não tem GPS, a não ser a doutrina dos Espíritos. E o próprio Evangelho que, na visão da doutrina dos Espíritos, não é? Esse Evangelho se torna no maior tratado de sabedoria que a Terra já conheceu. É isso aí, gente. Eu não estou aqui, né, mandando ninguém para centro espírita, não estou trabalhando para os espíritas, porque eu acho que a doutrina dos espíritas é para todos. Os espíritas que já são espíritas já estão alocados, de uma forma ou outra, dentro do contexto doutrinário. Agora, muitos de vocês que estão aí me descobriram por acaso, nem imaginavam que era o Espiritismo. Quantas pessoas têm me colocado essa afirmação? Seu Nelson, eu não imaginava que o Espiritismo era essa coisa tão linda, tão importante para as nossas vidas. Isso são trocentos depoimentos. E agradecem. Opa, como eu sou grato de ter conhecido esse caminho, essa verdade. E a própria vida. Porque quando você não consegue ou não compreende a vida de forma integral, você ainda não tem a vida total, global. Você está pela metade. Está vivendo a parte animal. Não é? E muitas vezes, até em certas atitudes, demonstramos isso. Não é verdade? Então, gente, vamos pensar em amor. Amor doado, amor sentido, amor de quem ri, de quem chora. O amor nas manifestações, substituindo o ódio, a mágoa, a inveja. Não importa que o vizinho comprou um carro zero, que Deus o abençoe, meu Deus. Para ele isso ainda é importante. Mas para quando você sabe, mas para quem sabe o que é a vida realmente, isso não tem nenhuma importância. Qualquer veículo bem conservado dá para rodar os mesmos quilômetros do que um, né, limousine. Não, como é que chama? Eu nem sei esses nomes aí, desses carros luxuosos. Né? Às vezes eu vejo que alguns valem 100 mil reais. Né? Maserati, Porsche, meu Deus. Aqui o coração está o maior veículo para as viagens incomensuráveis na sua distância. Portanto, vamos de Maserati, né? Dentro do coração, na velocidade do amor.
alcançaremos todas as distâncias. Beijão no coração de todos vocês e até o próximo programa.